Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, chegando a todos os cantos do mundo, com público no mundo todo, coisa que nos deixa muito orgulhosos, abordando temas importantes para a evolução da consciência, para o crescimento e todos aqueles assuntos que são considerados insólitos, mas que estão aí provando que nós vivemos realmente num mundo mais misterioso do que nós imaginamos. E hoje vamos abordar segredos da ufologia mundial. Para isso, convidando já pela segunda vez no nosso programa, que nos dá a honra de participar, aquele que eu considero pessoalmente um dos maiores ufólogos do mundo, que é o Marco Antônio Petit, que é escritor, pesquisador, um dos grandes soldados da primeira hora da ufologia brasileira, ajudou a fundar, vamos dizer assim, a nossa ufologia nacional e concordou em participar conosco para nos falar alguns desses segredos, principalmente agora que o governo americano está liberando algumas informações, coisa que os ufólogos já sabiam. Vamos aprender com ele e vamos juntos nessa jornada. Tudo bem com você, Petit? Tudo bom, Jamil? Um prazer estar pela segunda vez, como você colocou, bem aí, participando desse programa seu, nesse teu canal tão prestigiado. E eu queria ressaltar que nossa primeira participação, feita há muitos meses atrás, continua ainda dando retorno de pessoas nos procurando. Hoje mesmo, como ontem à noite, as pessoas continuam a ver aquela nossa primeira participação. Então, é um grande prazer estarmos aqui reunidos hoje mais uma vez para falarmos com você e todos aqueles que acompanham o seu trabalho. Com certeza, Petit. Esse aí os méritos são todos seus, né? Porque realmente o seu nome é muito forte na ufologia mundial. Mas, Petit, eu gostaria de começar perguntando para você o seguinte. Bom, você tem uma série de trabalhos relativos a avistamentos, abduções, mas principalmente presença, ou pelo menos rastros alienígenas, em dois aí, vamos chamar assim, planetas do nosso sistema solar, que é a Lua e Marte. Vamos começar falando da Lua. O que nós temos de concreto que pode atestar evidências de que as agências espaciais, principalmente americanas, nos escondem informações a esse respeito? Jamil, esse processo começou muito cedo. Nós sabemos que o contato, vamos dizer assim, do nosso programa espacial está relacionado à própria programação espacial da antiga e hoje extinta União Soviética e dos Estados Unidos, né? Que chegou ao espaço logo após os próprios soviéticos. Desde que nós começamos a nos aproximar da Lua e as nossas primeiras espaçonaves não tripuladas ou lançamentos eram colocados, vamos dizer assim, com o objetivo de passarem próximos à Lua, não havia de imediato aquela certeza da condição de centro da órbita, que havia aquela suspeita de antemão, eu diria até, que nós deveríamos realmente encontrar alguma coisa na Lua. Porque, na verdade, as duas superpotências desse passado, estou falando aí, me referindo ao final da década de 50, início da década de 60, quando o programa espacial realmente começou a acontecer em termos lunares, eles já sabiam perfeitamente o que estava acontecendo na órbita terrestre, ou seja, era óbvio que na Lua não seria diferente, que haveria uma grande possibilidade para ambas potências conseguirem entrar em contato. Quando eu falo entrar em contato, no sentido de documentar fotograficamente a presença de algo realmente anômalo, algo realmente inusitado na superfície lunar ou mesmo na própria órbita lunar. E isso, no início da década de 60, realmente começou a acontecer. De início eram fotos realmente de baixíssima qualidade, se nós formos pensar na tecnologia fotográfica atual, disponível na área espacial, mas que já dava para perceber que alguma coisa, como possíveis construções, realmente pareciam já existir na superfície lunar. Não adianta hoje, por exemplo, qualquer pessoa aí dentro de um ceticismo, dentro de uma falta de informação, querer tapar o sol com a peneira, porque essas fotografias estão aí à disposição, mesmo as antigas, que se de início não eram divulgadas, hoje elas constam, por exemplo, no caso, principalmente das fotos dos nossos americanos, estão elas, em grande parte, realmente disponibilizadas nos sites da Agência Espacial ou naquelas instituições
que trabalhavam já desde essa época relacionadas à Agência Espacial Americana. Então, essas primeiras fotografias, Jamil, elas já mostravam que pareciam ser sinais de obeliscos, sinais de torres e outras estruturas de base geométrica, as maiores, principalmente na face oculta do nosso satélite natural. Isso é aquilo que se imaginava ou se interpretava, como hoje nós podemos realmente atestar vendo essa documentação fotográfica, nessa época ainda antes, vou dizer claramente, do projeto Apollo. Por exemplo, durante os 2 anos que antecederam justamente a nossa chegada à Lua, em termos, pelo menos, da Apollo 8, que foi a primeira que entrou em órbita lunar, com nossos primeiros 3 astronautas a orbitarem o satélite, nós já tínhamos, por parte dos americanos, eu vou deixar agora de lado um pouquinho o soviético, porque enquanto o material soviético ele não se tornou público na sua, no mínimo, quase totalidade, o material norte-americano hoje está disponível. Hoje, as pessoas às vezes não têm essa percepção, Jamil, mas nós temos hoje, no mínimo, cerca de 6 milhões de imagens liberadas. Isso por parte da Agência Espacial Americana. Eu não tenho nem feito uma atualização em épocas mais recentes, porque você teria que ter um trabalho, em vez de você investigar as imagens, para ficar contando. Vamos falar assim, brincando. Mas, durante o projeto Lunar Órbita, que envolveu 5 espaçonaves que entraram na órbita lunar para justamente prepararem a descida dos astronautas americanos na Lua, ou seja, documentar com o máximo de qualidade a superfície lunar, foram obtidas fotos que hoje estão disponíveis nos sites da Agência Espacial Americana, que mostram estruturas artificiais, realmente, como se fossem instalações, algumas com sinais de serem ruínas, tanto na face voltada para a Terra, quanto na face conhecida como oculta do nosso satélite natural. Existem fotos de UFOs batidas por acaso, porque essas câmeras dessas espaçonaves do programa Lunar Órbita, elas eram utilizadas num processo sequencial para se obter fotografias. Então, se de repente um UFO cruzasse na frente, ele ia ser fotografado, na verdade, por acidente, vamos falar assim, ou nas proximidades. Nós temos até fotos, por exemplo, de alguma coisa que pode se tratar de um UFO na superfície lunar, pousado. Até isso nós temos. E as fotos mais interessantes do programa Lunar Órbita são justamente da missão de número 5, aquela que antecedeu os primeiros voos tripulados justamente à Lua. Então, com uma qualidade, vamos dizer assim, fotográfica ainda maior, que foi evoluindo dentro do próprio programa espacial americano em poucos anos para essa finalidade, se obteve realmente alguma das fotografias que nos permitem não só afirmar que a Lua vem sendo usada como base, não se sabe desde quando, isso a gente pode pensar no mínimo em provavelmente milhares de anos, mas que, na verdade, eu costumo dizer o seguinte: o que seria uma prova de vida extraterrestre? Isso é muito relativo quando você vai conversar com uma pessoa ou com outra. Aquilo que é uma prova para uma pessoa não vai ser para outra. Agora, eu conheço algumas fotografias ainda desse programa Lunar Órbita, que eu canso de mostrar nos meus seminários, nas minhas palestras, de coisas fotografadas realmente, estruturas da superfície lunar, que bastaria você usar uma dessas imagens para você, se fosse uma questão realmente de prova objetiva, nessa questão da vida extraterrestre, bastaria uma imagem. Se você tem uma imagem, por exemplo, quando agora vem na minha mente, que você tem uma estrutura piramidal de grande porte, na mesma fotografia você tem o equivalente a 2 torres ou 2 obeliscos também de grande porte. E à volta dessas estruturas que eu citei, a nível da superfície, você tem um solo totalmente alterado, com uma conformação evidentemente geométrica. Isso é o suficiente para você não ter dúvida. Só que com o passar dos anos, e é claro que aí o projeto Apollo ele foi totalmente censurado naquilo que ele obteve de imagens, com poucas fotos que começaram a ser liberadas até em épocas mais recentes, mas nós sabemos que com o findado do projeto Apollo, em dezembro de 72, com a missão da Apollo 17, o projeto ia até Apollo 20, supostamente, mas ele foi interrompido. Né? O que aconteceu? Depois de dezembro de 72,
os americanos simplesmente abandonaram, como a gente sabe, a Lua. Todo mundo ouvia falar na televisão na época, nos jornais, que havia um plano praticamente imediato para que nós passássemos a utilizar a Lua através de bases semipermanentes que deveriam ser construídas em pouco tempo. Isso tudo foi esquecido. E não foi esquecido, Jamil, simplesmente por acaso. A gente tem um histórico de acompanhamento da própria progressão do programa espacial, inclusive lunar soviético, mas principalmente americano, que mostra que realmente os nossos astronautas interagiram com o fenômeno UFO na Lua e, de alguma maneira, ficou claro que nós não poderíamos fazer na Lua aquilo que os ambos lados pretendiam, que é transformar o satélite da Terra no continuismo da luta ideológica e belicista da época da Guerra Fria lá. Então, é fato que não só os americanos abandonaram a Lua, mas os soviéticos logo em seguida. Nossa, você está falando uma coisa sensacional, Petit, que é verdade, porque essa interrupção dos programas espaciais à Lua foi súbita, sem explicação, todo mundo ficou no ar, e agora você nos aclara que, claro, pode ter havido realmente uma interferência alienígena aí, até porque nós estávamos em Guerra Fria, e a gente sabe também de casos que, desde as primeiras experiências atômicas, nós tínhamos OVNIs interferindo também, desarmando, às vezes, até mísseis, né? Então, há uma preocupação deles com essa nossa sanha belicista, parece, né? Você tocou bem, ressaltou esse detalhe, que também nós já abordamos em outras palestras também, essa interferência direta de povos extraplanetários através das suas naves, que durante a época da Guerra Fria, durante, portanto, o próprio período da exploração tripulada dos americanos no nosso satélite, esses objetos apareciam sobre as principais instalações militares, mas principalmente bases de lançamentos de mísseis balísticos de ambos os lados, e simplesmente tornavam sem operação qualquer tipo de armamento relacionado a essa área nuclear estabelecido nessas regiões que foram, muitas vezes, visitadas, entre aspas, várias vezes, nesse tipo de demonstração de um poder que estava na época, anos-luz à nossa frente. Então, nós, já que estamos falando da Lua e de astronautas, né, também, portanto, que foram à Lua, o próprio Edgar Mitchell, um dos astronautas que pisou e andou na Lua durante a missão da Apollo 14, ele, poucos meses antes do seu falecimento, ele deu uma entrevista nos Estados Unidos que se tornou bombástica, né? Em que ele afirmou o quê? Que justamente a humanidade havia escapado da destruição nuclear a partir justamente desses procedimentos, dessas raças extraplanetárias que interferiam diretamente, mostrando e dando mostras do poderio deles e que nós não deveríamos partir para um processo de aniquilação. Ou seja, isso veio de um dos homens, essa informação, que foi até a Lua, no caso, esse astronauta que falava abertamente sobre a questão da realidade do fenômeno ufológico. Agora, veja, Jamil, a gente já falou dessa interrupção, e quando é que nós voltamos à Lua? Nós só fomos voltar depois de 72, por parte dos americanos, quando eles interromperam o próprio programa espacial. Em 94, não foi através da NASA, não, da Agência Espacial do país. Foi através de quem? De uma missão totalmente militar. Isso é um aspecto que, de uma maneira ou outra, a televisão, os meios de comunicação mencionaram em 94, mas de uma maneira assim que a própria mídia não se dá conta, muitas vezes, daquilo que está em profundidade por trás daquilo que ela mesma noticia. Por exemplo, em 94, surgiu uma missão, entre aspas, que ninguém sabe de onde veio, vamos falar assim, quase que brincando, né? Mas é muito séria a história, a missão da espaçonave Clementine, que tem um nome, vamos dizer assim, muito mais pomposo, que na verdade é a descrição da própria missão em si. Tá? Mas ela se tornou conhecida mundialmente como Clementine. Olha, quem construiu a Clementine foi alguma das empresas
da área aeroespacial que trabalham com a NASA? Não. Quem projetou a Clementine foram os cientistas da NASA? Não. Ela foi toda projetada, oficialmente falando, pela Marinha Americana. O que a Marinha Americana tinha feito antes em relação ao programa de exploração lunar? Nada. Então, a Marinha Americana projetou a missão Clementine, que, segundo também oficialmente, isso tudo está documentado nos sites aí, inclusive da própria Agência Espacial Americana, que na verdade foi a quarta força dessa missão. Ela foi projetada, então, pela Marinha, ela foi construída da prancheta, como eu costumo dizer, até chegar à Lua. Nós tivemos pouco menos de 2 anos. Ela foi lançada pela Força Aérea Americana, ou seja, pela USAF, vá vendo a configuração militar. Ela foi... qual era o porta-voz da missão? Era a NASA? Não. Era o Pentágono. Era o Pentágono. A base da tríade militar americana, das Forças Armadas Americanas, e da defesa americana em termos militares. E da onde que veio o financiamento ou o dinheiro para isso? Da indústria armamentista, principalmente. Ou seja, o que foi a missão Clementine? Foi uma missão, como eu costumo dizer, enviada para a Lua, para, entre outros motivos, fazer tudo aquilo que, vamos dizer assim, uma missão civil da NASA não poderia divulgar. Basta dizer que, repare bem, só a Clementine, dentro dessa missão, já viu, bateu 1,6 milhões de imagens da superfície lunar, com várias câmeras diferentes. E, detalhe, alguma dessas câmeras, uma delas principalmente, permitia que você verificasse em relação àquilo que você fotografasse na superfície lunar, aquilo que era a ruína de uma antiga instalação, aquilo que era uma base operacional. Isso parece ficção, só que é uma realidade. Por quê? Porque essa câmera ela tinha a capacidade de medir e criar imagens a partir da emanação calórica da superfície lunar. Então, é claro que uma ruína onde nada estivesse sendo produzido ali de energia, iria ser constatado esse tipo de realidade no processo fotográfico. Já aquelas estruturas que emanavam algum tipo de energia, em uma faixa do espectro, pelo menos o que essa câmera conseguia capturar, você tinha a prova de que aquilo ali, alguém ali dentro estava fazendo alguma coisa, que aquilo era algo real, operacional na atualidade. E é por conta disso que eles só liberaram 10% desse número total de 1.600.000 fotografias que eu fiz menção. Agora, mesmo das fotos que eles liberaram, cujos links hoje são inválidos, repare bem, os links da NASA, eles naturalmente se tornam, entre aspas, eternamente utilizáveis. Os links da Marinha daquela época, eles começaram a ser disponibilizados, as fotos foram liberadas em parte, como eu falei, 10%, mas a quase totalidade deles hoje não serve para nada. Né? Você tem apenas as fotos que as pessoas copiaram e que a própria NASA continua a divulgar. Só que algumas dessas fotos, eles fizeram para mim uma coisa que mostra sempre para mim o quê? Que eu já falava sobre isso em relação a imagens de Marte da NASA, do passado. Que mesmo com todo acobertamento, feito, inclusive, dentro da própria agência espacial, e aí eu deixo claro, não é a NASA que quer acobertar a verdade detectada no programa espacial, é quem está acima dela dentro de uma programação de acobertamento mundial, uma espécie de, eu diria, quase de um governo oculto, só que não dentro de algumas visões ligadas a devaneios que circulam também por aí pela internet. É uma coisa limitada, é séria, mas que envolve diretamente a nós, vamos chamar, entre aspas, de terrestres. Tá bom? Então, eles, no caso da Clementine, chegaram a liberar algumas fotos que permitiam que nós víssemos até na face oculta alguma dessas estruturas, ou sinais dessas estruturas gigantescas. E liberaram fotos de alta definição na época, a partir justamente de 94, que mostravam que o apagamento
através de efeito digital, claro, das estruturas de alta definição, fotografadas com alta definição, que a gente não podia ver. É claro que eles sabiam que eu e outros colegas iríamos descobrir essas imagens adulteradas. Então, você tem áreas bloqueadas, por exemplo, da face oculta da Lua, em alguma das imagens liberadas, dessas 160 mil que chegaram a ser liberadas inicialmente, que você tem, entre aspas, defeitos digitais com a forma de torres. Ou seja, é claro que eles queriam que alguém descobrisse esse tipo de, entre aspas, artimanha, para que a gente pudesse continuar a denunciar o acobertamento e ter a prova do acobertamento. Agora, como é que a gente poderia, como eu escrevi no meu livro sobre a Lua, a presença alienígena na Lua, é o meu 8º livro, dos 12 que eu tenho publicados hoje, como eu escrevi na obra, já há vários anos, o que a gente pôde verificar. E até eu publiquei uma dessas fotografias. Como é que nós poderíamos provar que por trás daqueles borrões digitais, que você poderia pensar, se não conhece essas fotos ainda, Jamil, alguns dos nossos amigos e amigas que estamos acompanhando hoje, que era alguma coisa feita com sofisticação para encobrir. Não era. Eram borrões digitais crassos, coisas que você nem acredita que alguém ia ter desejo de usar entre aspas, uma técnica que era nenhuma para apagar alguma coisa, né? Mas como é que eu poderia provar para aquelas pessoas que nos acompanham, quando eu mostro essas imagens nos eventos, nos seminários, que por trás daqueles borrões digitais haveria alguma coisa realmente sendo encoberta? Só poderia provar se o próprio Pentágono, a própria Marinha Americana envolvida nesse processo todo, dessa espaçonave mais do tipo especial, nos desse uma prova fotográfica, deixando que nós víssemos, pelo menos parcialmente, uma dessas estruturas, não aquelas que eles nos deixaram ver diretamente, mas que tinham sempre com baixa definição. Sempre que eles liberaram fotos com alta definição, aí você tinha os tais borrões digitais. O que a gente acabou descobrindo? Que, pelo menos em algumas das fotografias, eles geravam o efeito de apagamento, mas deixavam parte da estrutura visível. Ou seja, era a prova que a gente precisava ter, e é claro que eles nos deixaram essas evidências porque quiseram. Como eu costumo dizer, isso é uma política que nós vamos ver dentro da própria NASA, paralelamente, independente dessa missão militar à Lua, que eu citei, no caso da Clementine, que existe um interesse em que aquela parcela mais desperta da humanidade saiba progressivamente a verdade sem eles precisarem oficializá-la. Então, a maneira que eles têm é dar esse tipo de condição para pessoas como eu aqui no Brasil, outros colegas dos Estados Unidos, e nós temos pesquisadores bastante sérios nessa área, por exemplo, em Portugal, na Europa também, por exemplo, tanto ligado à Lua quanto a Marte, outros pontos do sistema solar, que vão investigando todo esse material, esse manancial de imagens que hoje, por parte da NASA, estão acessíveis, né? Então, isso acontece, eles nos dão a base para poder afirmar, olha, aqui tem coisa, aqui houve realmente o processo de acobertamento. Que coisa bem dita, Petit. Isso é muito interessante se afirmar, né, que não é a NASA que quer esconder, né? Existe um poder maior, mas eles deram as pistas, né, para que justamente os pesquisadores conseguissem documentar isso. Eu queria aproveitar e te perguntar, nessa toada que você está falando da Lua, vamos falar de Marte, porque já aquelas famosas fotos, já acho que desde a década de 60 ou 70, de uma suposta esfinge, de uma suposta pirâmide, o que você pode nos revelar, você com toda essa carga de conhecimento, Petit, e pesquisas já feitas? Nós temos, Jamil, é importante que a gente ressalte, vamos imaginar que eu acesse uma foto de um outro colega investigador, mesmo que eu considero sério, como tantos outros aí fora do país. Tem gente também aqui no Brasil séria, buscando esse tipo de evidência também, é claro. Então, se eu acho uma foto, seja da Lua, seja de Marte, qualquer ponto do sistema solar, que tem alguma coisa de inusitado, uma anomalia que possa indicar um sinal da passagem extraterrestre no presente e no passado, por esse corpo astronômico, por exemplo, e que não tem ali o site de onde ela foi tirada, o número da foto ou o link,
o que eu faço? Se a foto me parece séria, eu vou dar um jeito de correr atrás para ver se eu acho esse original, aonde de direito, nesses catálogos oficiais da NASA, para que eu tenha o link ou esses dados. Geralmente, qualquer pesquisador sério, na verdade, entre aspas, só por acidente não vai publicar o material ou apresentar até numa entrevista ou num documentário sem dar o meio de ser acessada a imagem. Então, o que a gente acabou percebendo? Que como nós temos hoje todas essas fotos, inclusive da face de Sidônia, e com certeza é o que você queria se referir, numa das referências que você acabou de dizer, que é uma estrutura fotografada inicialmente pela espaçonave Viking 1, pelo módulo orbital da Viking 1, porque cada uma das Vikings, tanto a 1 quanto a 2, elas tinham um módulo também de descida, que desceram em pontos diferentes da superfície, naquela época, em 76, para se buscar também já algum tipo de sinal de evidência ou evidência de vida microbiana. E o que aconteceu? Então, desde o momento que essa primeira foto da face, por exemplo, de Sidônia, onde existem realmente estruturas de base geométrica, e tem hoje, se você entrar na internet, comentei outro dia, para fazer uma pesquisa aleatória, a quantidade de absurdos que se fala sobre a face de Sidônia, dizendo que está provado por A mais B que aquilo tudo é só um efeito de luz e sombra, e daí por diante, coisa que a NASA fala desde 76. Só que, por exemplo, quando a NASA tornou pública a primeira imagem de Sidônia, ela não disse, com o passar das semanas, que outras fotos começaram a ser obtidas. E que, independente da posição do Sol, nas outras fotos, inclusive da Viking 2, a face aparecia como sinal de alguma coisa a nível artificial do mesmo jeito. É uma estrutura com 400 metros de altura e 1.580 metros no seu eixo maior. E existe uma pirâmide próxima a ela, uma pirâmide de 5 lados. É uma coisa impressionante. Que mesmo nas fotos de alta definição na atualidade, você encontra evidências da artificialidade de tudo aquilo na Sidônia. É claro que você percebe também que, provavelmente, todo aquele conjunto de estruturas em Sidônia, artificiais, apresenta um processo de desgaste ou erosão devido à sua antiguidade muito grande. Então, mas o aspecto da simetria dessas estruturas, isso tudo foi analisado não só por pesquisadores da área da ufologia, mas nós temos, por exemplo, e tivemos, felizmente, já hoje saudoso, uma das maiores sumidades da astronomia mundial, que foi durante um número enorme de anos, astrônomo-chefe de onde? Do Observatório Naval Americano, ou seja, do Observatório Astronômico Naval da Marinha Americana, Thomas Van Flanders. Qualquer pessoa que pegar e colocar o nome dele no Google hoje e puxar o currículo dele, vai ficar, entre aspas, assustado, que não é o caso, mas brincando, com os feitos a nível de realização desse homem, que teve a coragem, fora da área da questão marciana, inclusive, mas que teve a coragem em 2001, ou seja, estamos há 20 anos dessa data, fazer uma conferência histórica na capital americana, com cobertura da mídia mundial, que ele apresentou, se me falha a memória, 54 imagens, que nós, ufólogos, já usávamos, a grande maioria, de ruínas em Marte, de sinais de vida vegetal na atualidade em Marte, por incrível que possa parecer, e ele fez as suas próprias pesquisas nos sites que nós já trabalhávamos, e chegou em parte, às mesmas conclusões nossas, ou até, em algumas vezes, aprofundou em outra direção, mas também dentro da área da interpretação artificial. Então, para aqueles que falam, por exemplo, só para te citar um detalhe que você encontra aí fácil dentro do ceticismo, ou da negatividade que impera hoje em termos, infelizmente, gerais da ufologia, inclusive brasileira, para coisas que eram consideradas sérias no passado, que hoje começam a ser questionadas ou tidas como questionáveis, o tal do efeito da pareidolia. É claro que você olha para o céu, e gente imaginativa pode ver, achar aquela luz parece com um cordeirinho, com a face de Cristo. Isso é totalmente diferente de você ver fotografias
batidas em dias diferentes, por exemplo, de uma dessas estruturas artificiais que nós afirmamos, serem realmente artificiais, que você pode medir, que você pode testar a simetria e tudo mais. Então, o que esse astrônomo Thomas Van Flanders fez? Ele acabou, para quem, é claro, leva a sério a ciência, acabou com essa história de explicar a face de Sidônia como uma pareidolia e uma segunda face, conhecida como a face do rei, que aí você tem os dois lados totalmente preservados, né? Ele fez o seguinte: tudo bem, pareidolia, vamos então, matematicamente, a partir das medições que podem ser feitas desses objetos, dessas estruturas que ele, no caso, apresentava como artificiais e apresentou para o mundo inteiro nesse evento, nessa conferência histórica em 2001 na capital americana, vamos ver as possibilidades matemáticas de nós termos, por exemplo, 2 olhos, 2 sobrancelhas, 2 narinas e uma boca, por obra do acaso, numa estrutura na superfície marciana. Aí você vai para 1 em milhões e milhões. Então, peguei a pareidolia. Que é muito fácil você chegar assim e falar, isso é pareidolia. Como se fosse um atestado a favor da tua interpretação, né? Com certeza. Então, na sua opinião, isso tudo, meu Deus do céu, como é sensacional. As provas, para quem quer, estão aí, como você falou, basta pesquisar. Inclusive, você tem, entre a tua vasta produção bibliográfica, eu quero recomendar principalmente esses 2 livros do Petit, estão aparecendo aí para você, sobre a Lua e sobre Marte. Ali você vai ter uma farta documentação. Ele, inclusive, o Petit é um dos mais respeitados pesquisadores, inclusive jornalisticamente falando, em ufologia. Ele tem essa preocupação em levantar os dados, né? Matar cobra e mostrar o pau. Então, realmente, você vai ficar... Se você tinha alguma dúvida, você vai ficar, no mínimo, assustado. Vale a pena você conhecer esse trabalho. Petit, na sua opinião, como ufólogo, essas civilizações, vamos chamar assim, alienígenas, ainda utilizam Lua e Marte? Ainda estão lá? Nós estamos chegando de novo em Marte, fotos estão aparecendo. Você acha que vai haver um novo esforço de acobertamento ou vai ser liberado? O que você acha? Jamil, hoje o foco meu em relação a Marte, isso é muito importante que eu fiz, não teria como eu participar hoje dessa conversa com você sem tocar nisso. Desde março de 2019, desculpa, desde março de 2020, nós estamos envolvidos num projeto que eu lancei chamado Marte Revelado, que é um projeto que eu tenho aproximadamente pouco menos de 60 pessoas apoiando o meu trabalho de maneira decisiva, para que nesse momento de retirada gradual do acobertamento, eu pudesse praticamente diariamente trabalhar dentro desses catálogos de imagens da NASA ligados ao passado, mas principalmente também nesse momento ao momento atual. Então, o que eu poderia dizer para você em relação a isso? Marte teve realmente uma civilização avançadíssima no passado, de nível planetário, que ocupou boa parte das terras, vamos chamar assim, marcianas. E por que eu escolhi falar agora, ou chamar de terras marcianas? Porque hoje existe um detalhe que eu ressaltei até numa live, que até as pessoas assistindo essa agora com você, fazendo contato, que a gente vai deixar de WhatsApp daqui a pouco, e você já está aparecendo. Tá. O que acontece? Eu vou poder passar o link para essas pessoas verem, né, esse material. Então, o que eu quero colocar? Existe um nível de evidência gritante hoje daquilo que eu e outros colegas, que o próprio Flanders falou em 2001 e apresentou nessa conferência, que oficialmente não existia para a NASA. Não existia água, comprovadamente, em Marte. Quando eu comecei a publicar materiais sobre Marte, por exemplo, na revista Planeta, numa revista em 1983, né? Ou seja, o meu envolvimento não é uma coisa de ontem, oportunista, ou coisa parecida, né? Nós fazíamos palestras sobre Marte com fotos das pirâmides e uma série de outras evidências, na década de 80 e na década de 90, usando os famosos slides do nosso passado. Tem gente hoje que está nos acompanhando que nem talvez saiba o que é isso, né? Esse nível de antiguidade. E o que eu diria? Terras marcianas, onde
existiu realmente uma civilização avançada, é porque, entre outras coisas que nós afirmávamos desde a década de 80, desde o início da década de 80, sobre as condições ambientais em Marte, agora, a partir de 2012 e 2014, é que a NASA oficializou. E a que eu estou me referindo? Hoje, a NASA, e na verdade desde o rover Curiosity, depois da espaçonave MAVE, que eu estou me referindo usando a sigla em português, que a NASA oficializou o quê? Que Marte, tudo aquilo que nós falávamos há décadas atrás, que Marte foi um mundo habitável no passado, habitável em termos terrestres. A espécie humana, que Marte teve uma atmosfera rica em oxigênio, mais densa, temperaturas mais elevadas, água em estado líquido em abundância, que circulava no planeta, nos rios, nas bacias fluviais. Marte teve lagos, mares e oceanos. Por isso que quando eu falei terras marcianas, é porque, na verdade, Marte foi um mundo, em grande parte, coberto por água no passado, na época dessa antiga civilização. Só que depois, quando as condições ambientais em Marte se transformaram gradativamente e foram se tornando adversas, pelo menos para que nós pudéssemos estar lá vivendo hoje a céu aberto, o que aconteceu? A presença extraterrena lá continuou. Hoje, Marte, no mínimo, é utilizado da mesma maneira que a Lua como uma base. Por isso que nós temos fotos com os devidos links oficiais da NASA do quê? Documentando UFOs em Marte na atualidade. E se aproximam dos nossos rovers. Essas fotos são batidas da superfície pelos últimos rovers que chegaram lá desde o ano de 2004 com o Spirit e o Opportunity. O Curiosity já bateu outras fotos também. E agora, o que está acontecendo? A Lua continua, para não fugir a resposta em relação à Lua, como sendo uma grande base. Hoje nós temos, eu pessoalmente e outros colegas, localizamos fotos impressionantes. Nós imaginávamos que as maiores estruturas estariam só na face oculta. Tem coisa também na face voltada para a Terra. Não dá para ver daqui da Terra com um telescópio, mas dá para ver você indo lá. Dá para ver sinais dessa estrutura com os maiores telescópios da Terra, aí sim você vê, mas a coisa é muito diminuta. Mas com qualquer nave que entre em órbita lunar, você vê isso tudo na face voltada para a Terra também. Agora, em relação, voltando a Marte, então você tem, hoje, né? Hoje a gente está esperando agora, claro que essa live vai ficar aí disponível não se sabe até quando. Ad eternum. Né? Tá certo? Mas nós estamos vivendo um momento que dentro de poucos dias o Pentágono vai, por obrigatoriedade e manifestação de um ato que teve a assinatura do ex-presidente americano, nas últimas horas, né, do ano passado, e fez com que o Pentágono tivesse 6 meses para apresentar um relatório oficial para o Senado americano, que aí, na verdade, sem classificação, ou seja, para o mundo, para se reportar o que ele tem ou não tem em relação à questão ufológica. Uma das coisas que eu declaro há vários anos, e aí daqui a alguns meses você pode me chamar novamente, a gente conversa, se eu estiver enganado, eu vou ter prazer em admitir que eu estava enganado, porque vai ser revelada a coisa de outra maneira, mas eu acho que eu tenho pouca chance de estar enganado. Uma das coisas que a gente percebeu já nos últimos anos, na verdade eu venho falando isso, principalmente desde 2012, que Marte iria ser escolhido para o início da divulgação ou oficialização da existência de vida extraterrestre. Então, com a chegada do Perseverance, esse rover de alta tecnologia da NASA, que é a primeira missão, oficiosamente falando, que a NASA está declarando desde o primeiro momento, desde, entre aspas, a prancheta, que seria a missão para achar a vida em Marte, a microbiana, eles chamam de vida ancestral. Talvez possam também oficializar dentro de poucos meses vida microbiana na atualidade. O início da revelação da verdade vai ser, na minha visão, isso. Ou seja, eles vão começar falando de Marte, da questão da vida microbiana, depois provavelmente vão falar de fósseis, como nós apresentamos fotografias dos próprios rovers americanos que mostram fósseis de animais já de grande porte que existiram nesse passado remotíssimo do planeta. Por quê? Porque é muito mais fácil começar a falar inicialmente de vida microbiana
como algo provado em Marte, como vai ser agora dentro de pouco tempo, e depois ir se puxando toda a verdade progressiva até a gente chegar aqui à Lua. A Lua é muito perto de nós. Às vezes as pessoas perguntam, por que escolheram Marte? Tem coisa em Marte, mas tem coisa na Lua. Porque a Lua, todo mundo olha para cima e vê. Então, se você chegar e falar que lá tem alguém ocupando aquilo lá como uma base, não dá para ser uma coisa consumível com facilidade, né? Vão surgir questões aí que nenhum governo atual está em condições de bancar, inclusive, principalmente o americano. Então, eu não tenho dúvida, Jamil, que isso é o objetivo do projeto Marte Revelado, que é colocar todo esse manancial de documentação que nós já tínhamos das pesquisas passadas e conseguimos o apoio desses amigos e amigas que resolveram literalmente nos ajudar bancando a própria pesquisa. Nós vamos estar em condições, por exemplo, vamos imaginar que amanhã a NASA afirme, não acho que é amanhã, mas acho que também não vai demorar muito, se conseguiu justamente a prova de uma assinatura biológica lá em Marte, em relação ao passado ou presente. Nós vamos estar com um dossiê pronto para disponibilizar em todos os canais possíveis, fotográfico, em termos de material fotográfico, em termos de informações científicas que nós temos nos limites da própria NASA, para dizer o seguinte, isso é só a ponta do iceberg, tem todo esse restante que eles já sabem, mas estão omitindo. E caso a gente chegue no final do projeto, Marte Revelado até outubro, por que outubro desse ano? Em outubro de 2019, o cientista-chefe da NASA, ou seja, aquela figura científica máxima da NASA, também fez uma declaração bastante importante para a mídia americana. Ele declarou no início de outubro de 2019 que, no prazo de 2 anos, a NASA estaria em condições de falar da descoberta de vida marciana. Então, os 2 anos dessa, entre aspas, promessa, os 2 anos findam quando? Agora em outubro. Então, se em outubro não sair a referência à oficialização de vida microbiana, o projeto termina do mesmo jeito e todo aquele material gerado dentro desse projeto vai ser colocado não só para a mídia, mas para todas as mídias sociais possíveis, através dos amigos, através dos apoiadores. Aí eu já te convoco também para isso nesse momento, para mostrar tudo aquilo que existe além do que pode ser confirmado ainda, oficialmente, ou se nada for confirmado. Mas eu tenho certeza que existe uma boa possibilidade de até outubro isso acontecer, porque a NASA ela está correndo um risco seríssimo nesse momento. Qual é o risco? Que as pessoas também, em geral, não se dão conta. Hoje, o planeta ele está polarizado, não é mais, a gente não tem a Guerra Fria entre os soviéticos e os americanos e o Ocidente. Hoje nós temos uma guerra não declarada entre a China e o Ocidente. É verdade. É uma guerra feita com mais inteligência, onde o material, vamos dizer assim, ou as armas são outras. Não são armas de destruição em massa, mas são armas que podem gerar um processo de domínio, inclusive no aspecto econômico. Então, o que acontece? Hoje, para concorrer com a possibilidade dos americanos, depois de décadas na superfície marciana, serem os primeiros a oficializar a vida em Marte, nós temos o rover Zhurong, chinês, que pousou lá agora, no dia 14 do mês passado, 14 de maio. É um rover que tem ele é 4 vezes menor que o americano, tem 4 vezes menos peso devido à tecnologia ser inferior. Mas ele tem condições de provar vida marciana assim, vida microbiana, inclusive. Então, eu pergunto a você, como pergunto a todo mundo, será que os americanos vão se arriscar a um processo de desmoralização mundial, dando chance à China de dar um passo desse? Porque quem garante que a China vai partilhar um acobertamento, mesmo parcial, dessa história? Ninguém garante, a gente não sabe o que a China vai fazer. Hoje mesmo eu entrei na versão em inglês e na versão em mandarim, que a gente traduz, né? No site justamente da Agência Espacial Chinesa.
para ver o que eles estavam postando hoje sobre o Zhurong. Eles não postam praticamente nada, mas de um momento para outro eles podem chamar a mídia mundial e falar, olha, temos aqui a prova documental de vida microbiana. Que coisa. E os americanos, agora, por que os americanos, eu acredito, não vão dar essa chance? Primeiro, pelo aspecto, claro, que eu acabei de dizer, né? Eles estão lá pousando em Marte, desde 76, pousando. E através das Vikings. No caso, os chineses, em 2012, fizeram a primeira tentativa, a nave junto com que era uma missão conjunta com os russos, ela se perdeu no espaço antes de chegar lá, e já na segunda missão já estão com o rover lá pousado, andando na superfície marciana. E onde exatamente os chineses pousaram? Eles pousaram numa planície que é conhecida como Utopia. O que essa planície tem de especial? Lá, repare bem agora o que eu vou dizer, em 76, os americanos pousaram o lander, ou seja, o módulo de pouso da espaçonave número 2 do projeto Viking. Para quê? Para também, já naquela época, buscar a vida microbiana. O próprio Carl Sagan declarou que essas pesquisas feitas, não só em Utopia, mas também em Schiessen, que era onde o módulo da Viking pousou, também no mesmo ano de 76, em ambos os sítios, distantes 5.000 quilômetros, em ambos os sítios ou locais, repare bem, duas das 3 experiências microbiológicas feitas em 76, em 2 pontos distintos de Marte, segundo o próprio Carl Sagan, entre aspas, denunciou, na época, deram resultados positivos. A NASA inicialmente começou a divulgar, mas não era a hora. E aí, no final, a NASA teve que dizer que os resultados tinham sido inconclusivos. E desde 76, 77, que a NASA desistiu de provar vida em Marte. Mas correu atrás, oficialmente, de provar que Marte foi um mundo habitável e com possibilidades de vida no passado. Essa fase terminou, Jamil. Agora, a atual missão, se você for ver lá no motivo da missão, busca de sinais de vida ancestral. Ou seja, estão lá para oficializar o início da verdade sobre a existência de vida fora da Terra, mesmo que seja colocada como um microbiano. Sensacional, Petit. Olha, sensacional. Tenho certeza que os nossos espectadores que estão aí no mundo todo vão ficar, assim, fascinados com tudo que você está nos colocando. Para quem quiser colaborar com as suas pesquisas, Petit, acompanhar, eu sei, inclusive, que agora, no final de semana, você vai estar com um encontro online, se não me engano, me corrija se eu estiver enganado. Para quem quiser participar, eu estou colocando os dados aí. Fala um pouquinho desse encontro. Nós vamos ter, cada evento nosso, ela se transformou num evento para o mundo inteiro. E nesse sábado nós vamos ter um debate, o título dele é Primeiro Debate Online sobre Vida Extraterrestre, em que nós vamos ter pesquisadores, ou seja, ufólogos, escritores da área ufológica, começando por mim mesmo, tá? E também contatados e abduzidos, para falarem desse momento especial de revelação que a humanidade está começando a viver, a partir das suas experiências pessoais, e também para falar, através de coordenação minha, dos aspectos ligados à chamada astrobiologia. Hoje em dia, Jamil, as pessoas não têm essa ideia. A palavra mais usada dentro desses sites da NASA que eu tenho investigado há anos, sabe qual é? É vida. É vida. No passado, Jamil, se falava o quê, em termos mundiais? Só tem vida na Terra, no sistema solar, porque apenas aqui existe água. Hoje a NASA diz que existe água praticamente por todo o sistema solar. Verdade. E temos uma lua, repare bem o que eu vou falar agora, temos uma lua em Júpiter que tem mais água do que a própria Terra, por incrível que possa parecer, que é a lua Europa, onde a NASA está colocando as suas fichas para uma próxima missão para provar a existência de formas de vida. A lua Europa, ela tem uma crosta congelada, que é, na verdade, em grande parte, água congelada, desse oceano interno. E esse oceano interno tem mais água
do que toda a água existente dos oceanos aqui da Terra. Que coisa. Ou seja, então a NASA hoje está falando o seguinte, ela não falou ainda que descobriu vida em lugar nenhum. Vai começar, como eu falei, com Marte, onde existe água hoje mesmo muito mais do que se imaginava. Então, uma das coisas que nós acessamos, que vamos mostrar nesse evento agora, nesse próximo sábado, como informação que ninguém viu na mídia, é uma declaração da Agência Espacial que onde tem água, tem vida. E como ela hoje diz que tem água por todo o sistema solar, ela está partindo para apostar que onde nós chegarmos que exista água, de uma maneira ou outra, vai existir algum tipo de forma de vida. Isso para não falarmos dos UFOs gigantescos fotografados na órbita de Saturno na órbita de Marte, entre outras coisas. Eu estou falando da base que ela está usando justamente dentro dessa ideia da chamada astrobiologia. Quero convocar você que está nos assistindo, corre lá, faz tua inscrição, inclusive a taxa, quero te cumprimentar também por isso, Petit. Você tem tornado muito acessível todo esse conhecimento com taxas administrativas muito confortáveis para o público. Faz tua inscrição, vamos estar junto lá participando aí no sábado com o Petit. Qualquer uma das pessoas interessadas que queira receber por e-mail o relatório final do projeto Marte Revelado, basta me contatar também por esse WhatsApp, passando já diretamente esse e-mail, que até a sexta que vem nós vamos estar ainda aceitando cadastrar e-mails para essa finalidade. Então, o mesmo material que a mídia vai poder ter acesso, eu vou colocar à disposição de vários amigos e amigas que nós temos já comprometidos com a divulgação dessa verdade, especificamente no caso do projeto em relação a Marte. Essas pessoas vão receber, se desejarem, mas tendo aquele compromisso ético de não guardarem para si, mas de também cuidar de divulgarem ao máximo esse material que nós estamos disponibilizando. Perfeito, Petit. Meu querido amigo, quero te agradecer por mais essa aula sensacional que você nos deu. Você vai voltar outras vezes ao programa. Tenho certeza que as pessoas estão fascinadas aí, porque, como eu falei, o Petit é um dos pioneiros da nossa ufologia nacional, um dos nomes mais respeitados em nível de mundo, quando se fala em ufologia, pelo equilíbrio, pela seriedade, né? Ele não realmente, literalmente, não viaja na maionese, ele gosta de documentar tudo que ele faz. Então, realmente, para nós foi uma honra muito grande, Petit. E quero deixar o programa aberto aí para você voltar outras vezes, quem sabe, para outras entrevistas. Vai ser um prazer. E colocar e frisar que eu conto também com você, eu vou te manter, nós vamos mantendo contato, porque vou te mantendo informado, que eu faço questão de, nesse momento histórico que a humanidade vai viver, realmente, com a divulgação inicial, porque as pessoas às vezes perguntam para mim, mas que importância tem a NASA admitir vida microbiana ancestral ou microbiana no presente? Ora, para você ter as pirâmides em Marte, para você ter as pirâmides da Terra, algo inicialmente aconteceu. Então, se nós formos sinceros, nós, para podermos explicar as ruínas das antigas civilizações na Terra e as ruínas da antiga civilização marciana, nós temos realmente que ter esse início, esse laço para começar a história. E uma das coisas que a gente provavelmente vai ter a condição com o passado de descobrir é que a vida que existiu em Marte no passado, microbiana inclusive, ela tem uma íntima ligação, provavelmente, com a própria origem também da vida aqui na Terra. É isso que a NASA espera justamente estudar progressivamente. Não é só provar a vida microbiana, mas é entender como nas páginas de astrobiologia dela na atualidade, ela está frisando o que é. Que o objetivo dela, hoje, dentro da astrobiologia, é entender, reparem bem as palavras quais são, a origem da vida não é na Terra ou em Marte, é no universo. A evolução da vida não é na Terra, não é só em Marte, é no universo. Ou seja, aprofundar num sentido realmente maior aquilo que nós, dentro da ufologia, buscamos também há tanto tempo. Perfeito, Petit. Olha, meu querido, um grande abraço a vocês todos que estão nos acompanhando. Deixa aí o teu comentário, o que você achou. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o teu joinha. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Hoje, mais do que nunca. Até o nosso próximo encontro.
Obrigado.